Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Facebook, que reconheceu pela 10ª vez, eu não tô exagerando, que inflou números de relatórios de publicidade. Eles disseram que desde setembro do ano passado eles vinham medindo errado o número de visualizações de anúncios em vídeo, o que fez eles cobrarem dos anunciantes mais do que de fato eles entregaram. Para tentar se redimir, a rede prometeu que vai devolver o dinheiro dessa cobrança extra para os anunciantes, o que no final das contas não é mais do que obrigação, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a Sony lançou os smartphones Xperia L1 e XA1 para disputar com outros aparelhos ali na faixa dos telefones intermediários. O Xperia L1 custa R$ 1.200 e o Xperia XA1 custa R$ 1.700 e as especificações deles vocês encontram no link aqui na descrição do episódio. Na descrição você também encontra o link para as specs de um outro smartphone que está chegando ao mercado, que é o U da brasileira Quantum. Esse é um aparelho básico que chegou em duas versões, uma mais simples custando R$ 750 e uma um pouquinho mais completa, que sai por R$ 1.000. E já que o assunto é Brasil, deixa eu falar que a Agência Nacional do Cinema segue tentando fazer as plataformas digitais terem que cumprir as mesmas regras dos canais de TV, por exemplo. A Ancine quer fazer que plataformas tipo a Netflix e a Amazon Prime Video sejam obrigadas a pagar a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, conhecida como Condecine, além de passar a disponibilizar lá no catálogo pelo menos 20% de produções brasileiras. Junto disso, a Ancine também sinalizou que está de olho em serviços tipo o YouTube, o Vimeo, até o Twitter e o Facebook para tentar emplacar regras parecidas. Enquanto isso, lá na Uber, parece que a empresa está começando a sacar que essa história de carro por aplicativo só resolve um pedaço do problema do transporte urbano. Isso porque a plataforma começou a testar um recurso que mostra linhas e horários de partida de ônibus e trens por perto do destino do passageiro. Esse teste está rolando só em aparelhos Android em algumas cidades americanas, mas a empresa disse que vai expandir a brincadeira também para o iOS em breve. E falando em recursos novos bacanas, deixa eu comentar que a plataforma Slack lançou para quem é cliente de contas pagas do serviço um recurso de compartilhamento de tela, que é uma bela mão na roda para videoconferências de trabalho, por exemplo. Já uma outra novidade bem bacana e bem útil que pintou veio lá do Todoist. Agora a plataforma oferece uma integração de 2 vias com o calendário do Google, o que significa que direto ali de dentro do calendário você consegue administrar suas tarefas, definir prioridades e tudo mais, e vice-versa. Você também consegue registrar uma tarefa lá no Todoist e ela aparece lá na hora sincronizada com o Google Calendário. Bom, e agora vamos falar sobre a Apple, que deu início àquele programa de atividades nas lojas dela chamado Today at Apple. Esse programa vale inclusive para as lojas da Apple aqui no Brasil e na loja do Rio, por exemplo. Uma das atividades é uma espécie de passeio fotográfico pela cidade, que eu torço para que também aconteça aqui em São Paulo. Ainda sobre a empresa, ela lançou uma campanha especial que trata de acessibilidade. Nela, a Apple mostra casos de usuários de iPhone que dependem de recursos acessíveis no dia a dia e os vídeos são bem tocantes e vale a pena ver, o link está aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela liberou os betas públicos das próximas versões do iOS e macOS e, aliás, esse beta do iOS trouxe uns papéis de parede novos para o iPad Pro, deixei aqui na descrição também, caso você queira baixar. Ontem também pintou uma entrevista com o Jimmy Iovine, que cuida lá do Apple Music, e ele disse que a plataforma vai começar a dar cada vez menos importância para aquela estratégia de disponibilizar lançamentos exclusivos antes de todo mundo, porque parece que isso não deu muito resultado. Ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que depois de mais de um ano de negociações e vai e vem e tudo mais, a empresa finalmente começou a fabricar iPhones lá na Índia. E por fim eu vou falar sobre aquele processo da Apple contra a Qualcomm. Agora foi a vez da Qualcomm resolver processar alguns fornecedores da Apple, como por exemplo a Foxconn, Pegatron, Wistron e a Compal Electronics. A Qualcomm está falando que desde que a Apple abriu aquele processo questionando o valor de algumas patentes, esses fornecedores também pararam de pagar pelo uso dessas tecnologias e disse ainda que isso está acontecendo por instrução da Apple, que, claro, está bem quietinha, não se manifestou sobre esse caso.
Ontem aconteceu o keynote da conferência Google I/O voltada para os desenvolvedores. O Google abriu o evento divulgando alguns números impressionantes, como por exemplo o fato do Android estar rodando hoje em 2 bilhões de dispositivos pelo mundo. Eles disseram também que hoje o YouTube tem 1 bilhão de usuários mensais, o Google Drive tem 800 milhões, enquanto o Google Fotos conta hoje com 500 milhões de usuários ativos mensais. Agora, em relação aos anúncios, deixa eu começar falando sobre o Google Lens. Ele usa a câmera do celular e aplica uma inteligência que consegue reconhecer objetos ali em tempo real, basicamente transformando a câmera do dispositivo no mecanismo instantâneo de busca. Outra coisa bacana que pintou ontem foi lá no Google Fotos. Agora a plataforma vai reconhecer as pessoas numa imagem e já vai sugerir o compartilhamento, o envio daquela foto para essas pessoas. Também vai pintar um outro recurso que vai te deixar cadastrar alguém, tipo sua esposa ou seu namorado, para já compartilhar automaticamente, em tempo real, todas as fotos que você tira. Quem também ganhou bastante coisa nova foi o Google Assistant, que foi lançado ontem para iOS, mas só nos Estados Unidos. Mas ainda assim ele já tem suporte para o português e agora também tem um modo de interação só por texto, que é ótimo para ambientes que precisam de silêncio, E já que eu citei o iOS, deixa eu comentar rapidinho que o Gmail foi atualizado para o iPhone e ganhou aquele recurso de respostas rápidas inteligentes, que sugere uma mensagem lá já pronta, pré-assada para você responder rapidinho, dependendo do contexto do e-mail. Bom, voltando para o Google Assistant, ele vai passar a integrar diversos objetos conectados, eletrodomésticos, tipo geladeira, máquina de lavar da LG e da GE, e também vai passar a oferecer integração com aplicativos de terceiros. E junto ali das novidades do Google Assistant, deixa eu falar sobre as novidades do Google Home, que é aquela caixa de som conectada da empresa. Logo, logo, o Google Home vai começar a fazer ligações telefônicas de graça e também vai começar a mandar os resultados de busca que você faz por voz, vai mandar isso para a TV ou telefone iOS e Android da pessoa usando o Chromecast como interface. Já uma outra coisa bacana que vai chegar no aparelho é o suporte a notificações, mais ou menos naquele esquema que eu expliquei ontem que a Alexa vai fazer com a Amazon Echo. Seguindo com as novidades, ontem o Google anunciou a evolução do Daydream, que é aquela plataforma de realidade virtual que o pessoal usa hoje com um telefone acoplado lá num headset imersivo. Ontem o Google anunciou, em parceria com a Qualcomm, uma tecnologia nova chamada WorldSense, que consegue fazer o headset imersivo mapear o ambiente, eliminando a necessidade do telefone. O Google falou que logo logo os headsets Daydream vão funcionar de forma totalmente independente e a HTC e a Lenovo já confirmaram que vão lançar dispositivos assim ainda nesse ano. Já uma outra informação envolvendo o Daydream que pintou ontem foi que o Galaxy S8 e o S8 Plus vão ganhar suporte a essa plataforma também nesse ano. Bom, mas e o Android nisso tudo? Então, ontem o Google anunciou o Android Go, que é uma espécie de versão mais levinha, mais simplificada do sistema, feita para telefones mais básicos, com até 1 GB de memória RAM. Ele tem um gerenciador nativo de consumo de dados e traz apps nativos já otimizados para esse menor consumo de memória, como é o caso do YouTube, por exemplo, que vai trazer o YouTube Go, que é aquele que deixa o pessoal baixar vídeos para ver offline depois. E ainda sobre o uso de poucos recursos do Android, ontem o Google abriu para todos os programadores o kit de desenvolvimento Instant Apps, que é aquele que eles anunciaram lá na I/O do ano passado. Com o Instant Apps, o desenvolvedor pode usar um link da internet para abrir, só carregar um pedaço do app dele remotamente no dispositivo do usuário, ao invés de fazer a pessoa baixar um aplicativo inteiro de cinema, por exemplo, só para poder comprar ingresso. A pessoa só carrega ali a parte do aplicativo que faz a compra do ingresso e está resolvido, não tem que baixar a coisa toda. E ainda sobre os desenvolvedores e o Android, ontem o Google liberou para essa galera o primeiro beta do Android O, que é a próxima versão do sistema. O Android O vai aplicar um foco bem grande na otimização dos processos e no uso, no consumo da bateria dos dispositivos. De quebra, ele também traz uns emojis redesenhados infinitamente mais bonitos do que aqueles pudins mutantes que tem hoje no sistema. E por último, sobre o evento e fechando o episódio de hoje, o Google anunciou que a partir de agora a linguagem de programação Kotlin vai passar a ser considerada a linguagem de programação preferencial para o desenvolvimento de aplicativos para Android. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vai devolver o dinheiro dessa cobrança extra para os anunciantes, o que... Esse negócio de carro por aplicativo só resolve uma parte do problema. Uma parte. Bonito, né? Alô, cariocas. Ontem pintou a informação de que ele vai ser adotado por diversos eletrodomésticos domectados.